Pessoal, tudo bem? Tudo ótimo. Como passaram a semana? Fizeram as tarefas, né? Então, pessoal, dando sequência aqui nos nossos estudos, eu tinha comentado com vocês que a gente ia estudar a arte egípcia, mas antes de estudar a arte egípcia, como a gente abordou a questão tridimensional ali na pré-história, hoje também a gente vai abordar esse assunto aí da tridimensionalidade. Então a gente observou, né, como que o homem, ele, durante toda a sua existência, ele conseguiu representar o seu dia a dia e os seus costumes através da arte. E a gente pode observar isso naquilo que chegou até os dias de hoje para a gente. A gente sabe que muita coisa assim desapareceu, mas aquilo que chegou através da arte, né? Dos desenhos, das esculturas e das construções que a gente viu ali no final do capítulo. Então, a gente nunca deve se esquecer de que a arte ela dá em abundância para a gente, né? Todas as ideias do homem, os seus valores, a arte ela mostra isso, porque ela trabalha no campo do sentimento, das emoções. Então é muito importante quando a gente observa obras e as coisas que o homem construiu ao longo da história e perceber como que ele coloca ali a expressão, né, do que ele pensa, do que ele sente ali naquilo que ele cria. Então, para falar da tridimensionalidade hoje, talvez eu vá falar da tridimensionalidade de uma maneira que vocês nunca devem ter ouvido, a tridimensionalidade na música. Então, como que é a tridimensionalidade na música? Então, para ilustrar, né, essa tridimensionalidade na música, eles escolheram o Concerto de Brandemburgo, do Bach. Então, o Bach, ele é um dos principais nomes da música barroca, né? E da música erudita. O que é música erudita? É essa música instrumental, que geralmente são peças apresentadas por orquestras, porque é comum a gente ouvir falar música clássica, mas não é correto. A música clássica, ela faz referência a determinado período, o período clássico. Então, o Bach, ele é um músico barroco, é erudito, mas é do período barroco. O período barroco, ele é o período da Contra-Reforma da igreja. Então, essa música, então, foi quando os reformadores, né, foi a primeira vez que quebrou a igreja católica e passou a ter uma outra religião. Então, o Bach, ele era desses artistas, desse pessoal da reforma e reformador, né, ali da Alemanha. Então, é uma música que está ligada à igreja também, as músicas religiosas. Então, ele vai apresentar aqui para a gente o Concerto de Brandemburgo. Brandemburgo é uma cidade ali da Alemanha. Eu vou colocar aqui para vocês um pedacinho do Concerto de Brandemburgo e a gente vai o quê? Ouvir, né? Ouvir com atenção, porque quando você ouve com atenção, geralmente essa música clássica, instrumental, ela nos remete a imagens, a uma experiência vivida em algum momento. Então, vamos ouvir aqui, ó, um pedacinho do Concerto de Brandemburgo. Maravilhoso, né? Vou deixar baixinho aqui, ó, um fundo musical. Então, concerto. O que será que é a palavra concerto, né? Que ele traz aqui pra gente agora. Concerto é quando você organiza os sons dos instrumentos. Então, aqui na página 75, ó, ele vai trazer como que é o formato que uma orquestra se organiza, onde que está cada instrumento, porque tem que haver um diálogo entre os instrumentos, né, para você ter uma apresentação. Então, o que o músico faz é isso, vai fazer essa combinação, que hora que um determinado instrumento vai entrar, vai ficar mais forte, vai parar, vai ter uma duração mais longa. Então, a tridimensionalidade, ela está nessas questões aí das propriedades do som.
como a gente já estudou lá atrás. Não sei se vocês lembram, né? Então, por exemplo, com relação à altura, o som ele pode ser grave ou agudo. Depois, o timbre é a voz do instrumento, por exemplo. Eu sei que é um piano que está tocando e não um violino por causa do timbre. Depois, eu tenho a intensidade. A intensidade é o quê? Forte ou fraco. Eu tenho a duração, curto ou longo. Então, conforme o músico ele vai dispondo essas propriedades do som, um instrumento ele entra mais forte, mais fraco, ele dura um tempo maior, tem o silêncio também, que é importantíssimo, né? As pausas dentro da apresentação. Então, todo esse diálogo aí que há entre os instrumentos, é aí que a gente percebe a tridimensionalidade da música, ela vai tomando uma forma, né? Vai levando a gente a ter sensações assim diferentes. Então tem um escritor, ele escreveu o quê? O livro da música. Ele fala como que é, por exemplo, como que uma tela apresenta a tridimensionalidade para a gente? É através do espaço que o pintor usa, das cores que ele usa. Numa escultura, por exemplo, você tem os materiais diferentes, né? A madeira, a argila para modelar, a pedra, você tem o metal. Então, a escultura ela ocupa um lugar no espaço. Então, a questão da tridimensionalidade nessas linguagens da arte, ela aparece dessa maneira. E na música? Na música é com relação às propriedades do som, né? Que a gente vai observar para criar essa sensação de tridimensionalidade aí. Então, para absorver melhor a obra, vocês terão que ouvir assim, você ouve uma vez, você tem uma impressão, na segunda vez que você ouve, você vai ter uma outra impressão. Então, para fazer os exercícios aqui que ele pede na apostila, a gente vai ouvir 5 minutos e 55 segundos, que é essa parte aí, eles chamam de allegro, que é o primeiro movimento, porque um concerto, por exemplo, está dividido em 3 movimentos. O primeiro movimento é o allegro. É o allegro que vocês têm que ouvir e depois vocês vão colocar as impressões que vocês ouviram, que não é um exercício difícil. E depois eu vou pedir para vocês fazerem uma pesquisa sobre a cidade de Brandemburgo, pegar uma imagem e colar aqui na plataforma, que é o exercício que ele pede para vocês, né? Depois vocês leem o texto na íntegra aí, que talvez fique melhor esclarecido. Vou falar um pouquinho do Bach agora. O Bach, ele era um músico, assim, de uma família de músicos, né? Ele aprendeu a tocar violino com o pai e violão também. Depois ele aprendeu a tocar cravo com o tio dele. O cravo é o pai do piano, para vocês terem uma ideia. O piano, você toca nas teclas e vai um martelinho e martela a corda. O cravo você belisca a corda. Então, o piano também, os instrumentos, né? O piano, como outros instrumentos, ele passou por uma evolução. Então, o Bach ele tocava cravo, né? Tanto que nessas peças principais dele, vocês vão ouvir um som diferenciado, é o cravo que tá ali. Então, ele era assim. Ele teve 20 filhos, para vocês terem uma ideia. Ele casou 2 vezes, teve 20 filhos e 3 dos filhos dele, eles foram assim os maiores os nomes da música lá na Alemanha, né? Então eles honraram, né, aquele trabalho do pai, que o Bach, assim, ele teve uma vida dedicada à música desde sempre até o final. Então a música do Bach é interessante também a gente perceber que como ele tem muito contato com vários povos ali no norte da Alemanha, o que ele vai fazer? Ele vai colocar toda essa música popular que ele conhece da Alemanha e vai fazer um mix, né, daquilo, da formação dele, que era uma música religiosa, com a música dos povos ali. Então o concerto de Brandemburgo, ele demonstra bem isso, né, a cultura ali da Alemanha, né, desse período, porém, 1600, porque
O Bach, ele nasceu em 1685, quer dizer, século XVII. Então, a música que faz referência a esse período aí, a cultura desse período ali no norte da Alemanha, aquela cultura mística que tinha dos povos bárbaros ali, dos celtas, né? Então, vai aparecer nessa peça dele aí, né? Nesse concerto dele. Então, o Bach também ele era um luterano, né? Frívolo. O que é luterano? Luterano é aquele que seguiu os passos do Lutero. Lutero foi um dos idealizadores da Reforma Protestante, né? Quando dividiu a Igreja Católica. Então, ele a vida dele toda foi dedicada à igreja, à música sacra e essa música misturada aí também que eles tinham participava de várias apresentações ali nas cortes ali da Alemanha, né, ali por onde ele vivia. Então, porque a nobreza gostava muito, né, de ouvir esse tipo de música aí, de em saraus, etc. Então, é dessa música que a gente está falando aí. Interessante, né, que o baile vai atender também a parte do povo, né, pegando ali aquilo que o povo tinha na sua cultura também. Então, o nosso estudo de hoje é basicamente esse, né? É vocês ouvirem aí o concerto de Brandemburgo e perceber, né, a tridimensionalidade na música, que ela está relacionada às propriedades, né, à altura, o timbre, a duração e a intensidade, que são as propriedades do som. Então, ora ela ganha volume, ora esse volume ele diminui, uma outra coisa vai passando na nossa percepção. Então, eu espero que vocês tenham entendido, né, essa parte aí da tridimensionalidade do som e espero que vocês colocarem lá a pesquisa da imagem de Brandemburgo aqui na plataforma e dessa maneira vou já me despedindo de vocês, vou aumentar um pouquinho o volume aqui, ó, concerto de Brandemburgo, tá bom? E desejo uma ótima semana para vocês, com a proteção de Deus e um beijo grande para todos, tá? Tchau, tchau, meus queridos.